sou Jorge Lopes, tenho 54 anos, neste momento trabalho na área da restauração e da panificação e sou treinador de futebol. Pronto, a minha relação com o Hermesinde acaba por ser quase que uma questão de lógica, porque eu fui jogador do Hermesinde, fiz a minha formação toda no Hermesinde, passei a jogador, de jogador acabei a minha carreira no Hermesinde e entrei para a equipa técnica, na altura guarda-redes, acabei por entrar para treinar os guarda-redes na equipa técnica, como treinador de guarda-redes e acabei por ser adjunto 6, 7 anos. E então acaba por depois, o clube teve aquela fase complicada em que os sócios, depois de muitos problemas, acabaram por chegar à conclusão que o melhor era acabar o clube, extinguir o clube. E nessa altura eu estou nas camadas jovens, porque treinava os guarda-redes, mas depois também, como treinava os miúdos já só o guarda-redes, não fazia, se calhar fazia algum sentido tirar o curso de treinador e pegar no escalão. E foi isso que eu fiz, na altura treinava os sub-13, entretanto há esse problema nesse ano, o Hermesinde desce divisão, os sócios, mal acaba o campeonato, fazem uma reunião e chegam à conclusão que é melhor o clube ser extinguido por causa das dívidas e então ficou vazio. Eu também como treinador pertencia às camadas jovens, até mesmo nas camadas jovens havia essa dúvida o que fazer com os miúdos, o que não fazer e entretanto, meia dúzia de carolos, foi mesmo assim, mesa de carolos, chegaram à conclusão que não fazia sentido um clube com uma história como o Hermesinde, uma cidade grande, ficar sem futebol. E então ligaram-me e disseram-me, propuseram-me se eventualmente, se fosse possível começar a criar um clube de raiz, se estava disponível para treinar, porque entretanto tinham batido a muitas portas, só que não havia nada, era zero. Treinadores e é compreensível porque não havia, ali não tinha ponto a ponto se pegasse, não havia equipa, não havia sócios, não havia, o próprio estádio não era o Hermesinde, não havia espaço para jogar, e muita gente não conseguiu ou não quis pegar no projeto. E acabei por sobrar um bocadinho para ali, porque a perspectiva foi sempre, não começar um clube novo do zero, mas com outra mentalidade, pegar naquilo que o Hermesinde tinha de bom, esse bairrismo, ou as pessoas que gostavam do Hermesinde, a paixão que as pessoas tinham e transportar para aquele clube, nunca foi dissociar um clube do outro. Eu acho que é uma das marcas daquele clube, porque é cíclico, o Hermesinde tem momentos bons, tem momentos maus, vai haver sempre um momento mau. E nesses momentos maus é quando aparecem as pessoas como eu. O Hermesinde estando bem é um clube apetecível, toda a gente quer estar no Hermesinde, toda a gente quer jogar no Hermesinde, toda a gente quer treinar no Hermesinde. Mas é verdade que depois tem os momentos maus, que só aqueles, os verdadeiros que sentem o clube é que acabam por ajudar, que foi o que aconteceu principalmente nesse ano, porque nós para pormos a máquina a funcionar foi com a ajuda de meia dúzia de pessoas, mas que gostam muito do Hermesinde, sentem o Hermesinde. E depois as coisas vão evoluindo, as coisas correram bem, puxaram aquelas pessoas que estavam um bocadinho já longe do clube, foram voltando também, e o Hermesinde é um clube que estando bem e as coisas correndo bem arrasta muita gente, isso não tenho dúvidas, é dos clubes mais bairristas. Acabamos por ter um bocadinho de carinho pela taça porque é o primeiro jogo oficial do clube. Na altura o campeonato ainda não tinha começado e nós disputávamos uma polo, que era um grupo de 3 equipas, e foi o primeiro jogo oficial do Hermesinde de 1916 foi na taça. Eu lembro que na altura não tínhamos campo, jogámos no campo do Alfenense, no vizinho. Por isso, a taça acaba por ser um bocadinho também uma prova ligada ao historial deste clube, que é o primeiro jogo oficial, e foi algo que nós encaramos na altura, porque o campeonato ainda não tinha começado e nós acabámos de fazer essa pole de 3 jogos antes do campeonato começar. Então foi a prova que nós nos agarramos primeiro, e se calhar até foi a alavanca para outras coisas que depois vieram a seguir, por isso é uma prova que tem muito carinho nessa época. E como é que foi durante a época, porque a taça no início era jogada muito como se como uma coisa de pré-época, um torneio inicial e depois, logo seguinte, mas como é que foi, quando na verdade, como é que foi a virada de chave, você disse, não, podemos chegar à final, isso aqui é engraçado, uma coisa grande, Sim, é engraçado que nós nessa pole jogávamos com 2 equipas da mesma divisão, na altura a segunda distrital, e então na altura era o Inter de Milharoz e o Mocidade de São Gil.
E nós acabámos por empatar o primeiro jogo e depois o segundo jogo fomos jogar em Labra com o Inter Milharosa a precisar de ganhar, porque entretanto no outro jogo o Inter tinha ganho. E nós precisávamos mesmo de ganhar. E eu lembro-me que nesse jogo, está 0-0 aos 92 ou qualquer... Nós fazemos o golo aos 94. Se ganhámos 1-0, esta história toda, aquilo que nos trouxe aqui hoje, podia ter morrido ali logo no primeiro jogo. Mas é verdade que aos 94 nós fizemos o golo. E depois, temos a eliminatória a seguir, é com uma equipa também da nossa divisão comodense, e apanhámos o Lessa. Oitavos de final, Lessa em casa, terça-feira de Carnaval, nunca mais me esquece. O Lessa nessa altura, na divisão maior, na elite na altura, e nós na segunda, 4 divisões abaixo. Eu acho que o Lessa subestimou um bocadinho, olhou para os campeonatos e partiu do princípio, porque eu lembro-me que no jogo, nisto foi uma terça-feira de Carnaval, nós no domingo goleámos em casa por números 8-1 ou qualquer coisa, o Desportivo de Portugal. Portanto, eu acho que eles nem se deram ao trabalho sequer de viver o jogo ou tentar perceber se estava ali. Olharam a segunda distrital, pronto, e acho que subestimaram um bocadinho aquele que era o Hermesino na altura. E nós nessa terça-feira de Carnaval, um jogo à chuva, é daqueles jogos que nós sofremos primeiro, estamos a perder 1-0, depois na segunda parte marcamos, empatamos e eu acho que aí começa um bocadinho, não só a história da taça, mas também um bocadinho arrasto depois o campeonato. Nós fazemos uma segunda parte extraordinária, viramos o resultado também perto do fim. Quem lá estava, eu a partir daí começa-se a notar até a nível de bancada, de mais gente a vir, eu acho que foi o jogo que aí nos fez disparar, porque depois temos outro jogo a seguir, nas meias finais que apanhámos o Pedrosos, também o Pedrosos na altura 2 divisões acima, também com uma excelente equipa, e é outro jogo épico, que é um jogo que fica 5-4, tudo sempre de virada, a marcar um, marcar outro, para mim foi o jogo mais extraordinário que eu tive até hoje como treinador, nunca me esqueço daquela tarde, com muita gente na bancada, uma festa extraordinária, e esses 2 jogos, pronto, levaram-nos depois àquela final, que é outra história. Eu acho, lembro-me bem desse dia, a expectativa que nós tínhamos, porque nós tínhamos eliminado o Lessa, assim, numa divisão superior, o Pedrosos na altura também superior, mas nós sabíamos que tudo que eram as nossas armas, podiam chegar ali a bater naquilo que era a qualidade das equipas, tinham outro andamento, em termos de qualidade não tinha nada a ver, nós fomos sempre atrás da paixão, a jogar para a camisola, aquela força que nós tínhamos, mas nós sabíamos que um dia se calhar isso não ia chegar, por isso nós fomos para a final da taça, sem nenhuma expectativa, não tínhamos, gostávamos muito de ganhar, queríamos ganhar, mas sabíamos que não tínhamos em termos de equilíbrio de forças, nós éramos a equipa que se calhar que tinha menos hipóteses, mas é verdade que nós naquele dia, acho que foi extraordinário, acho que a cidade durante aqueles 15 dias antes preparou-se muito bem, eu lembro-me de passar, foram 3 ou 4 autocarros, já não me lembro, 6, nós passávamos nas pontes, tinha tarjas de apoio, a saída do estádio, lá que fez uma festa enorme, sentimos um bocadinho, acho que eles sentiram-se um bocadinho de jogadores, e eu também senti-me um bocadinho de treinador, dentro daquilo que era a perspectiva de jogar numa segunda distrital, que na altura, tínhamos muitos pelados, não tínhamos realidade nenhuma, e aquele dia transformou-nos, levou-nos para aquela realidade, sentimos bem, sermos jogadores, e foi um dia, muito bonito, foi uma festa muito bonita, num campo muito bonito também, que acabou por ser em Lessa, e nós aí percebemos, mais do que essa final da taça, que tínhamos conseguido chegar onde nós queríamos quando formámos o clube, que era trazer as pessoas, dar vida àquele clube, que tem um clube, uma cidade enorme, que tem hipótese de ser um clube com condições e com estrutura, e depois de tudo aquilo que passou, nós começarmos do zero e chegámos ao fim do primeiro ano, que a final da taça coincide com o fim, já tínhamos sido campeões de série, nós percebemos aí que essa dinâmica tinha voltado e que as pessoas tinham vindo. Isto foi a nossa maior vitória, apesar do resultado, foi a nossa maior vitória, não tenho a mínima dúvida. Eu acho que a nível do que é, ou possivelmente pode ser o resultado, é sempre uma final. Acho que é aquilo que eu estava a dizer há um bocado. A nível de qualidade, sem dúvida, o Hermesino tem mais qualidade. O campeonato diz assim, são 2 equipas do mesmo campeonato, não tem nada a ver o trajeto no campeonato de uma e de outra, por isso, à partida, o Hermesino seria sempre favorito. Agora, não me acredito que o treinador do Hermesino pense a mesma coisa, tal como o de Vilarinho também não vai pensar que
que é menos e não vai querer ganhar a taça. Por isso é uma final. Acho que tudo pode acontecer. Gostava muito, ficava muito feliz que o Irmezinho conseguisse, porque eu sei que também é o sonho de muita gente. Nós estivemos lá perto, eu estive numa final, depois nós estivemos numa meia-final também, estivemos perto. Acho que tem a possibilidade este ano de a conseguir. Agora tem que trabalhar, tem que fazer a vida. Acho que o Vilarinho não vai, até porque eu conheço bem o treinador do Vilarinho também, foi adjunto, trabalhou comigo no Irmezinho, adjunto do Irmezinho, também conhece bem o Irmezinho, sabe a mentalidade, está do outro lado, por isso também está preparado. Mas acredito que, com o apoio das pessoas, porque eu sei que as pessoas estão entusiasmadas, é uma excelente equipa, está a fazer um excelente trabalho o Ricardo e está a fazer um excelente ano também, e as pessoas também estão ligadas. Aquele clube, quando tem essa dinâmica de vitória, essa dinâmica das coisas estarem bem, às vezes as coisas ficam mais fáceis. E acredito que com o apoio, possivelmente será o ano em que o Irmezinho ganhará essa taça. Estou a fazer muita força por isso. O Rui, que me desculpe, gosto muito dele, mas tenho que dar Irmezinho.